Fala, gurias! Tudo bem? Coisa boa ter vocês aqui com a gente de novo em mais um episódio do nosso podcast. Porque aqui a gente fala, sente, vive tudo do nosso jeito, no nosso tempo. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês uma convidada que se tornou muito importante na minha vida, mais aproximadamente nos últimos quase 2 anos. E é com muita satisfação que eu apresento a Emanuele de Favre Godoy. Pisciana de alma criativa, mãe do Arthur e dona de uma energia que inspira. A Emanuele é daquelas mulheres que vivem intensamente cada ideia e cada papel que escolhem exercer. Comunicadora por essência, formada em design de moda e especialista em branding e gestão de imagem, hoje ela está à frente da agência W Godoy, que transforma marcas em experiências com alma. Apaixonada por tudo que envolve criar, inovar e imaginar, também sabe a hora de desconectar. E encontra nos momentos com a família, na natureza e nas viagens, uma forma de recarregar suas potências. Ama o faça você mesmo, um bom papo com cerveja artesanal e acredita que conversar, sentir e se reinventar são formas de viver com mais presença. No episódio de hoje, ela compartilha sua trajetória como empreendedora, mãe, mulher e criadora de marcas que fazem sentido, sempre com emoção, sensibilidade e muita energia boa. Bem-vinda, Manu! Obrigada! É um prazer enorme te ter aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E eu sou testemunha dessa criação de marcas com essência, sentimento e amor, porque eu tenho muito prazer em dizer que vocês criaram a nossa marca e, na verdade, encontraram dentro da gente aquela marca que fazia todo sentido para nós. Então, quem acompanha o meu trabalho como ginecologista sabe que a gente fez uma mudança na clínica e a gente trocou a nossa marca, passamos a nos chamar Gabaldo Ginecologia. E isso vai fazer 2 anos agora, no meio do ano. 2 anos. E a W Godoy, a Manu Godoy, são os grandes responsáveis por essa descoberta dentro da gente de tanta coisa que tinha guardada que nem a gente mesmo sabia. Então, realmente para ti é uma experiência muito gratificante ver até que os teus clientes se sentem tão satisfeitos com esse teu trabalho, né, Manu? Na verdade, a satisfação é toda nossa, né? Porque a gente sempre fala que o nosso propósito é encontrar a essência. E não é uma coisa, uma bolinha de cristal, uma bolinha mágica que você fala assim, nossa, estou revelando a essência. A gente tem uma metodologia exclusiva, né? Quem é nosso cliente, vocês também sabem que a gente criou uma metodologia onde a gente consegue captar a essência. Então, o que acontece? Vocês passam essa essência para nós e a gente só transmite, digamos, para o papel essa essência, né? E eu senti muito isso, sabe? No nosso primeiro encontro, assim, a gente conversou bastante, ficamos um tempo grande conversando, né? O Godoy estava presente junto. E quando vocês, depois de um tempo, nos apresentaram a marca, eu achei interessante que muitas referências, assim, da nossa marca, parecia que vocês tinham feito fotos do pátio da nossa casa, sabe? Tipo, vocês incluíram coisas da nossa vida que, como se tivessem enxergado dentro de nós a nossa essência, sabe? Eu lembrei até da tatuagem. Exatamente! Na apresentação, você falou, gente, não, pera, eu tenho uma tatuagem que é muito parecida. Eu falei, não pode. Exatamente, gente, porque a nossa marca lembra muito a árvore da vida, né? Com raízes, com essência. E eu tenho uma curiosidade minha, eu tenho uma tatuagem com a minha família, com uma árvore da vida. E isso foi muito chocante, assim, pra nós, no sentido bom, né? Nos impressionou bastante. Manu, mas me conta dessa Manu, mãe, dessa pisciana, né? Que eu vou dizer, assim, que eu adoro conviver, porque meu marido é de peixes. Eu tenho um filho também pisciano. E a gente sabe que os piscianos têm essa tranquilidade, assim, no ser, mas são profundos, carregam dentro deles muitos sentimentos, assim. Ou por isso de viver muito tudo ao mesmo tempo, né? Intensamente, assim. E como que é essa Manu mãe? Como que é essa Manu que se dá conta, assim, de todo esse processo de trabalhar numa agência de tanta importância, com tantos clientes? Como que tu faz essa tua vida sabendo que tem uma Manu mãe, que tem uma Manu mulher, dona de casa, esposa? Divide um pouquinho com a gente.
Eu falo sempre que é equilibrar pratos, né? Eu tô o tempo inteiro equilibrando pratos, né? Ao mesmo tempo que às vezes eu estou dando atenção para um cliente, eu estou dando atenção para o Arthur também e fazendo as coisas dele acontecer do dia a dia, né? Mas eu tive um tempo da minha vida onde eu parei, eu resolvi parar pelo Arthur, né? Então eu fiquei 1 ano e meio parada, só porque eu queria viver muito esse momento com ele, para depois não olhar para trás e falar, bah, podia ter parado, né? Para não ter aquele arrependimento, porque ser mãe também é carregar uma culpa eterna, né? Não, você ficar o tempo inteiro se culpando de alguma coisa. Ah, não, podia ter feito isso, podia ser melhor nisso, né? Então eu resolvi parar esse tempo, me dedicar exclusivamente a ele, que foi aí então que na verdade começou a nascer a Agência W Godoy. Então hoje o Arthur tem 8 anos, então a nossa história vem muito daquilo assim, era para ser, sabe? Não teve um planejamento de empreendedorismo, digamos assim, inclusive não façam isso. O ideal é ter um planejamento, mas é muito daquela coisa da vida ir te levando e você ir aprendendo durante o caminho até você formatar isso, né? Então o que aconteceu nesse período? O Godoy até então sempre foi da área de comunicação e faz 25 anos que ele é da área de comunicação. Ele já trabalhou em grandes agências, inclusive fora daqui, né, em Pato Branco. E ele trabalhava numa outra agência há um tempo atrás e ele resolveu dar aquela pausa na vida também, que a gente fala assim, nossa, será que é esse caminho mesmo que eu devo seguir? Só que ao mesmo tempo, eu tinha dado licença maternidade, eu tinha resolvido parar a minha vida também, né, pra ficar com o Arthur. E a gente falou, e agora? Não dava pra ficar os dois parados. Não. Né? A vontade é ter, né? E quando chega o filho, tu tem vontade assim. Meu marido que dizia, será que eu tenho que trabalhar mesmo? Alguém tem que trabalhar. Então, mas assim, nesse momento das transformações é que vem os grandes insights, né? Isso. Manu, assim, olha o que a gente tá dizendo, assim, que eu acho que é super importante a gente dividir isso com as gurias, porque às vezes não é a primeira entrevistada que me fala isso. Tipo, que após a maternidade veio uma chave, liga uma chave, assim, de ficar um tempo com o filho, mas depois de se descobrir e às vezes se reinventar, né, dentro da própria área, ou muitas aqui já nos contaram mudando de área, né, mas a maternidade como uma grande importância que ela tem dentro da família e na construção, né, nessa transformação pessoal, assim. E isso de se redescobrir é engraçado, que uma vez aconteceu uma curiosidade, digamos assim, comigo. Porque quando você tem filho, você começa a andar o quê? Com bolsa maternidade pra todo lado, né? Ah, é fralda, é roupinha, é cobertinha, é aquele, você nunca sabe quando vai ter um imprevisto, então se leva tudo. Anda de mala. Exatamente. E o que eu fiz nesse meio tempo? Eu andava com a bolsa maternidade e eu deixei de usar bolsa normal, assim, né? Eu acho que todas fazem isso. Então, daí tinha o meu bolsinho lá da frente que eu colocava as coisas e saía. Mas chegou uma época da vida do Arthur que não precisava mais usar a bolsa maternidade. E tu seguia com ela? Não. Aí, o que acontecia? Eu levava as coisas, eu tava carregada de coisas, e isso foi tipo por uns 2 anos você leva uma bolsa maternidade da vida, né? E eu andava carregada de coisas, tipo, 2 celular, caderno, note, não sei o quê, e sempre equilibrando tudo nas mãos. Aí um dia um amigo meu parou, olhou pra mim e falou assim, Manu, por que você não usa bolsa? Nossa, daí sabe quando te dá aquele estralo? Eu falei, cara, eu tinha coleção de bolsa em casa. E sabe que em nenhum momento você pensou assim, nossa, vou voltar. E eu acho que é isso que você começa as redescobertas, né? Por exemplo, eu tinha uma coleção de bolsa. Mas sabe quando você olha para aquelas bolsas não encaixa mais? Ou você guarda aquela roupa que você fala assim, nossa, vou voltar a usar depois, né? Não, você não volta. Não volta. Ou pela esperança de emagrecer, né? Você fica naquela a maternidade faz a gente descobrir outra mulher, né? A gente descobre outra pessoa dentro da gente. Exatamente. E essa pessoa, ela vem muito intensa, ela vem muito forte no nosso dia a dia. E uma curiosidade que eu acho, assim, bem interessante da gente falar sobre a bolsa da maternidade, que eu acho que muita gente vai se identificar, que é assim, a gente compra a bolsa da maternidade muitas vezes com um tema infantil, né? Sim. Tipo assim, eu me lembro do meu mais velho, que era uma bolsa, ela era bem linda, uma bolsa jeans, assim, mas ela tinha ursinho, sabe? O chaveirinho e tal. E na verdade, eu hoje, agora madura, depois dos meus 4 filhos, compraria uma bolsa bonita, mas uma bolsa. Sim. Até porque é você que usa. E quem carrega muitas vezes é teu marido, né? Exatamente. Aí às vezes a gente vê assim, um monte de bolsas cor-de-rosa, toda enfeitadinha de menina, porque não é um neném
que vai usar, né? Sim. Então eu sempre brinco assim, que se fosse hoje, acho que talvez eu compraria uma bolsa mais estilizadinha, que combine com o teu dia. Mas eu acho que essa é a identificação que a gente tem no momento, né? E aí entra o que a gente precisa muito falar, que é a descoberta do teu estilo, do teu jeito, e aí entra o branding pessoal, né? Exatamente. O branding de tu descobrir a tua essência, né? Não é só roupa, né? Não, a roupa, ela representa, né? A pessoa vai te olhar ali nos 5 primeiros segundos, ela vai te julgar pela roupa. Mas não é isso que tem representa. Você não pode olhar para uma pessoa e falar assim, eu conheço essa pessoa só de olhar ela, né? Só que daí, por outro lado, tem também a questão da energia, né? Que a gente fala muito, eu gosto muito dessa questão da energia, que eu sempre falo que são os iguais que se atraem, e não os opostos. Porque você não consegue conviver com uma pessoa que é oposta a você. É verdade. Né? Então eu sempre falo, são os iguais que se atraem. Então você vai conhecendo a pessoa, você vai descobrindo aquela energia da pessoa, que você vai se identificando, né? E a partir daí que você começa a ter uma convivência, né? Com a pessoa. Mas só queria voltar lá, terminar de contar a história da Gênesis. Porque daí o Godoy tinha resolvido dar um tempo ali também, e eu também, né? Só que eu já não tinha mais opção de voltar e ele tinha opção de continuar ou não. Bom, o que a gente pensou? Vamos começar a fazer freelas, né? Vamos começar a fazer freelas. E eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei, inclusive, mas que foi o início da agência, então... Se o pessoal do Sicredi me ouvir, perdoe pela mentirinha, mas foi uma mentirinha boa porque rendeu muitos frutos bons. Nisso, eu e o Godoy tinha alguns clientes de freela e, ok, tava dando pra gente sobreviver e eu tava ajudando ele a atender esses clientes, né? E nisso, liga o diretor do Sicredi pra nós, Sicredi Parque das Araucárias, que é aqui da região, São Paulo, enfim. Falou assim, eu descobri que vocês têm uma agência. E uma outra curiosidade, eu já tinha trabalhado no marketing do Sicredi, né, um tempo atrás. Descobri que vocês têm uma agência. Quantos colaboradores vocês têm? Isso no telefone, né? Eu e o Godoy se olhamos e só fiz assim pra ele. Fale 5. Foi do bem. Não tá perdoada. E nisso ele, legal, então acho que vocês conseguem atender a gente e tal. E nisso a gente foi lá e fez uma reunião e fechou com o Sicredi. Aí a gente começou, nossa, agora a gente tá, tipo, numa sala em casa, fazendo freela, não dá, né? A gente vai ter que montar um espaço, vai ter que começar... E nisso é aquela coisa que a vida realmente vai levando. Então, por exemplo, surgiu na época uma arquiteta da nossa vida, que ela gostaria de fazer também o projeto de rebranding dela. Ela tinha 3 empresas, então ela precisava fazer tipo, uma marca mãe e 2 marcas guarda-chuva, que eu acho dessa marca mãe e tal. A gente falou pra ela, então vamos fazer assim, a gente faz o teu projeto e você faz o projeto da agência pra nós. Fechou. Aconteceu já o projeto, a gente conseguiu alugar um espaço que inclusive estava uns 2 anos para alocar e o locador lá não queria alocar para ninguém, todo mundo que ia lá não dava certo. E também fechou essa questão da energia e alocou para nós. Aí a gente conseguiu construir todo esse espaço, o projeto da agência e deixa fidelizar. Aí nisso apareceu uma empresa de imóveis também que falou assim, viu, eu preciso fazer o rebranding da minha marca e tal. Fechamos com a empresa de imóveis para contratar os móveis com a gente. E isso só mostra que pessoas precisam de pessoas, né? Exatamente. E são os relacionamentos que fazem com que tu consiga crescer na vida. Sim. A frase que ninguém cresce sozinho, assim, pra mim é a frase mais certa que existe, assim. Tu não cresce sozinha, tu não cresce pisando em outras pessoas. Exatamente. Né? Tu cresce dando o teu melhor e contando com outras pessoas. Então, tu vê, foi uma troca. Se vocês ajudaram essa arquiteta e ela ajudou vocês, né? Vocês ajudaram essa marca de móveis e essa marca ajudou vocês, e assim se cresce, todo mundo fazendo bem. Então, quando a gente tem essa preocupação de fazer o bem e sempre crescer por si e não em cima de outra pessoa, a união a legítima união faz a força. Exatamente. Todo mundo se dá bem. A gente gosta muito de falar isso, assim, eu e o Gustavo, a gente tem meio como assim, uma frase de vida que é a soma, né? Sempre é o mais, né? Não tem, sempre, quando a gente vive nesse do mais, todo mundo ganhando, todo mundo tá feliz, tu não precisa ter o mais e alguém menos. Então, assim, o mais, o positivo, sempre faz com que todo mundo seja feliz. E todo mundo se ajudando, que é o nosso intuito aqui, de dividir essas ideias, para mostrar como a gente pode se apoiar e como a gente pode, em momentos, às vezes, de crises pessoais. Sim. Por quê? Puxando para minha área, o que é, por exemplo, o que é o puerpério, o que é tu recém ter tido um bebê, por que a gente ouve de tantas mulheres essa mudança nessa fase?
Porque é denominado dentro da psicologia que é uma crise vital, né? Então, a gravidez e o puerpério é uma crise vital. Todas as crises vitais, elas são responsáveis por grandes transformações quando a pessoa está preparada para vivê-las. Sim. Elas podem ser muito positivas. Então, a gente tem que encarar essa crise vital e transformar a crise vital no que vocês fizeram. Exatamente. Que é originar da Abra Godoy, que hoje é uma agência incrível, de grandes sucessos, com grandes marcas, grandes nomes, onde eu me incluo com muito orgulho, mas assim, eu digo assim, a Manu, ela realmente gosta, ela diz assim, de pagar pra ver, né, de fazer acontecer, Sim. porque ela topa todas as minhas loucuras. Então assim, Manu, vamos fazer tal coisa, né? Vamos. Como que a gente não sei, mas a gente vai fazer. Então, assim... E se não der resultado, a gente reinventa isso também. A gente inventa de novo. E esse podcast era um sonho meu, assim, de bastante tempo. E quando eu te falei, tu falou, vai dar muito certo, vai ser muito legal. Vamos dividir isso aí pro pessoal, vamos ver, acho que outras pessoas vão gostar. E a gente tá aqui. E eu tenho muito prazer de estar conversando contigo, porque eu acho que a vida faz isso, une pessoas com propósitos muito parecidos. E a gente tem um propósito legal de união, de cuidar de pessoas, né? Isso. E acho isso demais, assim. E aí agora tu tá no momento que tu te dedicou um monte pra trabalhar. E agora, de novo, tu tá sentindo a necessidade de dar uma diminuída pra ficar com o Arthur, não é isso? Sim, exatamente. Porque, aquilo que você falou, essa questão da eterna culpa, né? Então, não que eu perdi momentos da vida dele, mas aquela loucura de... Porque, querendo ou não, a gente tem muitos clientes, né? E a gente busca dar a mesma atenção para todos os clientes, porque não tem um melhor que o outro, né? Como a gente falou, é uma soma. E as pessoas estão confiando na gente e a gente vai entregar o melhor para todo mundo que confia na gente, né? E só que eu comecei a sentir isso, coisas que às vezes o Arthur deixava de contar pra mim e contava pra Tata. Aí ela vinha e me contava alguma coisa, sabe? Sou muito grata, óbvio, porque ela foi, assim, uma Tata maravilhosa na vida dele. Se eu pudesse manter ela mais tempo, manteria. Mas foi mais por essa questão mesmo, sabe? Tanto que esses dias ele falou pra mim, entrei nesse loop de correria, nossa, semana passada até. Ele falou assim... Tô com saudade da Tata. Eu falei, Tu, e vamos combinar de ver. Não, porque ela me levava no parquinho. Eu acho que isso foi uma indireta, hein, Manu? Sim, porque inclusive ele falou que eu tenho que aprender a ser Tata, porque eu tenho que levar ele no parquinho, eu tenho que fazer bolo com ele, eu tenho que jogar jogos. E tudo isso sendo mãe também. E tudo isso sendo mãe. Olha, sabe, falando em Tata, a gente tem lá em casa uma Tata que tá com a gente há muito tempo, a Lu. E a Lu foi uma pessoa muito importante, falando de pessoas importantes, foi e é uma pessoa muito importante na nossa vida, porque a Lu começou a trabalhar comigo, né, conosco, quando eu tive os gêmeos. Porque assim, eu tenho 4 filhos, então para eu voltar a ter aquela vida normal, todo mundo sabe que eu tinha os 2 mais velhos, de 6, de 3 anos, depois eu tinha os gêmeos recém-nascidos. Então, para eu conseguir voltar a trabalhar, voltar a ter uma vida e tal, a Lu caiu como um anjo na nossa vida. E ela tá com a gente até hoje. Então, eu digo assim, ela foi responsável por eu conseguir voltar a trabalhar com tranquilidade, tendo alguém que cuidasse deles em casa. Que a gente confia, né? A gente confia. E eu digo, hoje ela é a Tata de todo mundo. Foi mudando as funções delas lá em casa, mas ela continuou com a gente, segue firme. E isso aí mostrando a importância das pessoas, né? De quanto a gente realmente precisa das pessoas. Mais uma vez voltamos, né? Pra questão de pessoas, mais uma vez pessoas. Manu, e me diga assim, falando em pessoas, me conte dessa descoberta, assim, da essência das pessoas, nessa conversa que vocês fazem lá na agência, nessa forma de transformar, né? Porque transforma a vida das pessoas. Sim. Né? Transforma a vida, a gente vê diferente o nosso dia a dia, nossas rotinas. Parece que não, gente, mas assim, tu mudar a forma como tu te denomina no teu trabalho, né? Tu descobrir forte aquela essência é super importante. E isso, às vezes, muda a autoestima da pessoa, pode decolar uma carreira, melhorar, pode não. Com certeza contribui para isso, né? Na verdade, tudo é comunicação, né? A gente sempre fala que o design é nossa obrigação. Então, a gente tem que entregar um design excelente, tem que entregar aquilo que é bonito. É nossa obrigação. Mas e como que você vai comunicar isso que você é, né? Todo mundo, eu sempre falo que não é uma receita de bolo. Então não adianta chegar pra você e acho que até a gente tava conversando isso sobre ontem, né? Ontem sobre isso. Não é chegar, vou postar um story de manhã sobre isso que eu tô fazendo na academia, de meio-dia eu vou postar que eu tô almoçando isso, de tarde eu vou postar o livro que eu tô lendo e de noite eu vou falar sobre um assunto da saúde que vai ter engajamento. Sim.
Não é isso. Não é uma receita de bolo, justamente porque cada um tem uma essência. Então, cada um vai ter uma forma de se comunicar. Então, essa metodologia que a gente criou é justamente para captar essa essência e saber como que eu vou comunicar isso para as pessoas. E tudo é uma questão de fases e objetivos também. Então, por exemplo, assim, hoje, eu quero comunicar, vou dar um exemplo da tua área. Eu quero comunicar que eu estou trabalhando com saúde íntima. Né? Então, assim, como que a gente vai atingir as mulheres que precisam disso? Porque é uma dor delas. Como que você vai resolver essa dor? Então, não é simplesmente falando em rede social, tá? Porque existem vários outros meios de comunicação que a gente sempre gosta de falar que é uma comunicação integrada. Não é só a rede social que você vai atingir as pessoas, né? Você tem que, hoje, trabalhar muito mais no offline, porque as pessoas estão com saudade de viver offline. Sim. Tanto que é uma tendência agora a rede social ser social. O que é o ser social? Você ir para os parques, você fazer um piquenique. Não, é mostrar a realidade. Você jogar o beach tênis. Você quer tentar fazer com que a vida não pareça tão perfeitinha. Isso. Voltando nisso que a gente conversou ontem, eu ainda te disse, Manu, não. E isso pra mim não serve, não dá. Eu acho assim que tu tem que ser super espontânea, super verdadeira no que tu faz, né? Mostrar quando tem vontade, quando não tem vontade não mostrar. E eu venho de uma geração, Manu, tu sabe, desde quando tu me conheceu, a primeira reunião eu te falei, né? Sim. Então, assim, eu venho de uma geração médica, de uma formação médica, eu tenho 22 anos de formada, né, esse ano. Então, assim, a gente vem de uma geração onde não existia rede social, né, onde o médico não fazia propaganda, né, era um negócio, assim, muito mais do boca a boca, que eu ainda acho que hoje é o que mais traz paciente, é tu trabalhar com eficiência, né, a recomendação, né, eu parti boca a boca, né? Exatamente, assim, é aquela amiga que veio, que gostou e que chama outra amiga. Que sentiu a experiência. Exato, que se sentiu cuidado e que conseguiu ver a tua essência, que às vezes a rede social não mostra. Não. Né, não consegue. Eu sempre falo assim, a rede social hoje, se você quiser criar um personagem que você não é, você consegue. Ainda mais hoje, tem muito, ainda mais hoje com inteligência artificial. Só que isso até gerou, foi no ano passado, o Brainwatch, que é chamado cérebro podre. Porque as pessoas disseminaram tanto de informação, mas tanto de informação, e as comparações, por exemplo, nossa, a vida daquela pessoa perfeita, ela viaja. Gente, hoje eu consigo fazer uma foto de viagem inteligência artificial. Se eu quiser colocar que hoje eu tô na Disney e viver 10 dias na Disney fazendo em inteligência artificial, eu consigo. É que sabe? Tá muito difícil de diferenciar a realidade. E as pessoas estão muito preocupadas em ser 100% felizes. Sim. E ninguém é 100% feliz. Com as comparações, né? Não, e isso eu acho extremamente perigoso, né, Manu? Porque se tu não mostra a tua realidade, a tua vida real, o teu dia a dia, vira uma fantasia, né? Como que tá? Pra ela é tudo tão perfeito. Querendo ou não, gera inveja, né? As pessoas ficam na cara. Influencia na tua vida, né? E muito mais em adolescentes, muito mais, né? A gente vê meninas, né? Eu que convivo bastante com meninas, atendo as meninas, a gente vê meninas se comparando, querendo resultado estético, querendo coisas que viram moda, que até preocupa a gente. Hoje adolescentes de 13 anos, que você olha, como diz que ela tem 13 anos? Você já diz que ela tem uns 18, 20 anos, e não tem problema fazer tratamento estético, mas com 13 anos uma pessoa precisa. São os exageros. A gente tá falando sempre aí dos exageros. Então, todas as áreas às vezes você usar aquele filtro no Instagram, ai, nossa, fiquei perfeita com essa boca. Vai lá, com 13, 14 anos já faz a boca, sabe? Sabe que hoje eu fui fazer minha unha, né? E aí eu tava no salão e ainda falei, eu saí de casa sem nada, sem protetor solar, sem nada, com todas as manchas da vida do rosto. E aí eu ainda falei lá, ó, tá aqui todas as manchinhas do tempo, né, a cor da pele. E aí eu ainda comentei, assim, gente, tem filtros que são tão artificiais que depois tu vê a pessoa da outra e não reconhece. E nesse mundo nada real que a gente tá vivendo agora, né, que a gente vê tanta gente com uma felicidade forçada, um mundo perfeito. Às vezes não é o que tá vivendo. Que não é, mas a maioria das vezes, né? Então, assim, isso vem como uma reflexão importante pra gente, até mostrando a importância que tem a gente descobrir a nossa essência e ser o mais real possível. Exatamente. E transmitir isso também, né? Que volta mais uma vez lá pra comunicação, né? E a comunicação me mostrar quem tu é. Então, assim, a pessoa tem que conhecer que é o que eu sou. E não que é o que eu quero ser. Exatamente, porque senão você constrói a tua vida, não é nenhuma base, né? Você não tem uma base pra construir a tua vida e aquilo vai desmoronar em algum momento, né? E assim como eu falei pra vocês aquele dia sobre da nossa marca e tal, eu acredito que vocês conseguiram descobrir na gente
uma essência tão profunda, né? E ao mesmo tempo tão simples, né? Porque a clínica passou a chamar o nosso sobrenome. Então a Gabaldo Ginecologia surgiu assim, buscando uma essência dentro da gente, na simplicidade, que a gente não precisa enfeitar muito para ficar legal, mas no verdadeiro, no real, no que a gente sente, no que a gente vive, como a gente é no nosso dia a dia. E foi incrível. Muito obrigada. Né? Eu sei que a gente teria muito mais coisa para conversar sobre esses assuntos tão importantes de mostrar a vida como ela é, né? E as realidades. Te agradeço muito, Manu, por ter aceitado esse desafio, que eu sei que para ti foi um desafio estar aqui comigo, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu mostrar para as gurias que estão nos vendo tantas coisas importantes para a gente refletir, para a gente tentar manter no nosso dia a dia a nossa originalidade, a nossa verdade. Exatamente. Obrigada por estar aqui. Eu agradeço, viu? Fala, gurias! Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, porque vocês sabem que aqui a gente fala, a gente sente, a gente vive tudo do nosso tempo e do nosso jeito. Até a próxima!